Oi, gente! Tudo bem por aí? Só para não perder o hábito de fazer isso. Por aqui estamos bem. Embora hoje eu tenha passado 6 horas no hospital com a Una, minha filha. Ela teve uma crise de vômitos horrível e a gente teve que sair correndo com ela aqui. Aí ficamos lá 6 horas, ela ficou internada tomando soro, tomando remédios. Mas ela já tá bem. Tá bem, graças a Deus. Deu inconclusivo o laudo lá, né, os exames, mas está sendo tratado como uma gastroenterite leve, inicial, né? Graças a Deus ela vomitou no quarto vômito de água, eu já saí correndo com ela. Mas tá tudo bem. Então vamos falar hoje sobre... Cadê? Tô pulando aqui, Gênesis, capítulo 16. Ontem nós lemos a aliança, né, que o Senhor fez com Abraão, que foi lindo. E agora, Deus fez aliança com Abraão, né? E agora nós vamos ler sobre uma doideira que a Sarai fez, né? Uma coisa assim que a gente faz muito, agir por impulso, querer ajudar Deus a fazer as coisas, né? Quem nunca? Quem nunca tentou fazer com a força da própria mão alguma coisa que a gente queria muito e achava que Deus estava demorando demais? Vou fazer por minha conta, vou fazer assim que vai dar certo. Pois é, somos todas Sarai, infelizmente. Mas vamos aprender com ela hoje, né? O que ela fez para melhorar isso, né? Porque querer ajudar Deus é uma loucura. A gente não consegue ajudar Deus. Nós temos que ter paciência para esperar a nossa bênção chegar, né? É como um filho, a gente não fica ali 9 meses, tirando os meus que nasceram todos prematuros. Mas geralmente, né, as pessoas ficam 9 meses esperando, as mães ficam esperando, né? Até de 6 meses mesmo a gente fica esperando. Então que a gente tenha paciência de esperar também a nossa bênção e não fazer como Sarai. Vamos ler o que ela arrumou aqui? Sarai, a mulher de Abrão, não lhe tinha dado filhos. Ela possuía uma escrava egípcia que se chamava Agar. Um dia, Sarai disse a Abrão: já que o Senhor Deus não me deixa ter filhos, tenha relações com a minha escrava. Talvez assim, por meio dela, eu possa ter filhos. Ela tá falando para ele ter relações com a empregada dela, para ela poder ter filhos. Bem estranho, né? Como eles eram na época, né, donos das pessoas, né? Ela era dona dessa escrava, né? Na verdade, eles não eram empregados, eles eram escravos. É bem diferente, né? Então ela ia meio que tomar posse do menino, né? Mas enfim, ela ofereceu para o marido dela a empregada. Abrão concordou com o plano de Sarai. Abrão concordou. Eu tenho uma rixazinha com Abraão, sabe? Eu sei que ele é um homem maravilhoso, segundo o coração de Deus, que Deus ama muito ele, mas ele me irrita pra caramba. Ele me irrita muito, gente. Olha o que ela chega no desespero, na agonia, fala para ele: vou te dar minha empregada, aí você cruza com ela e o filho vai ser nosso. Ele falou: tá bom, eu concordo com o seu plano. Mas enfim, né? Era outra época, outra era. Embora exista gente que faça isso ainda, mas enfim. Vamos lá, versículo 3. E assim ela deu a Agar para ser a sua concubina. Isso aconteceu quando já fazia 10 anos que Abraão estava morando em Canaã. Abraão teve relações com Agar e ela ficou grávida. Quando descobriu que ela estava grávida, Agar começou a olhar com desprezo para Sarai, a sua dona. Ela ficou se achando, né, assim, eu engravido. Naquela época, a mulher que não engravidava era muito desprezada, né? Era muito desprezada. E quem engravidava ficava se achando a última bolacha do pacote, né? Ou o último biscoito do pacote. Decidam. Mas
ela começou a humilhar a Sarai, começou a irritar a Sarai, sabe? E a Sarai também com um pouco de ciúmes, né? De inveja ali, porque ela não podia ter, né? E a escrava tinha, e era do marido dela, então. Por sua culpa, Agar está me desprezando, Sarai disse a Abrão. Sarai foi atrás de Abrão e disse isso para ele. Ela que teve a ideia e ainda foi lá falar para ele. Por sua culpa, Agar está me desprezando. Eu mesma a entreguei em seus braços e agora que sabe que está grávida, ela fica me tratando com desprezo. Ela fica me debochando, né? Ela deveria, serandear em cima da Sarai. Que o Senhor Deus julgue quem é culpado, e se é você ou se sou eu. No meu ponto de vista, no meu toque de Clay, os dois estão errados. Ela por ter tido essa ideia escabrosa, horrorosa, e ele por ter aceitado essa ideia nojenta. É triste. Para mim, os dois estão errados. Então. Abrão respondeu: está bem, Agar é sua escrava. Você que manda nela. Faça com ela o que você quiser. Olha a situação de Agar, gente, pensa. Agar, ela fica ali como uma pessoa que não vale nada. No caso aqui, uma reprodutora. Abrão cruzou com ela e não tinha um pingo de sentimentos, nada, zero sentimentos. Qualquer semelhança, né, não é mera coincidência. As mulheres estepe, aqui no caso, Agar era uma reprodutora. E ele falou: faça com ela o que você quiser. Eu não tô nem aí. Se você quiser matar, se você quiser ficar, se você quiser pegar, o que você quiser fazer, ó, pode fazer. Eu não tô nem aí. Pra mim é só mais um. Eu ouço isso dele, né? Mas é porque eu tenho implicância com o Abraão. Eu tenho implicância, gente, com o Abraão. Cada vez que eu leio essas coisas aqui, eu fico pensando que ele deveria ser mais, sabe? Mas enfim. Aí Sarai começou a maltratá-la. Tanto, mas tanto, que Agar fugiu. Agar sumiu. Ela falou: não aguento, grávida, sendo maltratada desse jeito, não dá. Não dá. Mas o anjo do Senhor a encontrou no deserto, perto de uma fonte que fica no caminho de Sur, e perguntou: Agar, escrava de Sarai, de onde você vem e para onde você está indo? O anjo do Senhor veio e falou com ela: de onde você vem, Agar, escrava de Sarai? Para onde você está indo? Eu estou fugindo da minha dona, ela responde. Então o anjo do Senhor deu a seguinte ordem, versículo 10. E o anjo do Senhor disse também, deu a seguinte ordem: volte para sua dona e seja obediente a ela em tudo. A mulher está sendo humilhada, desprezada, já foi usada como uma reprodutora. A vida dela não é uma vida fácil, é uma vida muito complicada, gente, é uma vida difícil. E o anjo ainda vem e fala para ela: volta para lá e faça tudo que ela mandar. Ai, olha, tem muita H por aí, não tem? A gente conhece umas pessoas que são H, que fazem as coisas, que se deixam, né, ser só um step, só um tipo de reprodutor. Que a gente se valorize, mulheres, que a gente, né, se olhe no espelho e olhe só as qualidades, os defeitos a gente joga para lá. Que a gente olhe as nossas qualidades e não se deixe, né, ser usada dessa forma, né? Mas no caso dela, ela não tinha muita opção também, porque ela era escrava, né? E ela tentou, fugiu. Daí o anjo foi lá no deserto e chamou ela. E o anjo do Senhor ainda disse assim: eu farei com que o número dos seus descendentes seja grande. Eles sejam tantos que ninguém poderá contá-los. Então ele mandou ela voltar e ele abençoou ela. Você está grávida e terá um filho, e porá nele o nome de Ismael, pois o Senhor Deus ouviu o seu grito de aflição. Esse filho será como um jumento selvagem. Ele lutará contra todos, e todos lutarão contra ele. E ele viverá longe de todos os seus parentes. Então Agar deu ao Senhor este nome. O Deus que vê.
ela se referia ao Senhor como Deus que vê, Deus que vê, o Deus que me vê. Deus que me vê, me atende aqui. Deus que me vê, eu te adoro, eu te louvo. Deus que me vê, eu quero ter comunhão com você, eu quero ser sua amiga. Ela chamava ele de o Deus que me vê, porque ela estava angustiada naquele deserto, sozinha, grávida, escrava, fujona. Né? A vida dela, de qualquer forma, estava lascada. Mas o anjo mandou ela voltar. Isso porque ele havia falado com ela. E ela havia perguntado a si mesma, será que é verdade o que eu vi? Que eu vi aquele que me vê? Será que é verdade que eu vi aquele que me vê? Ela ficou na dúvida. Quando a gente é abençoado, muitas vezes a gente fica, será? Será que é verdade isso? E é por isso que esse poço que fica entre Cádiz e Berede é chamado de poço daquele que vive e me vê. Eles colocaram o nome por causa disso, né? Por causa dessa história de Agar. Agar deu um filho a Abraão e ele pôs no menino o nome de Ismael. Essa parte aqui eu não entendo muito, porque Deus já tinha falado com Agar para colocar o nome dele de Ismael. Ali no versículo 11, você está grávida, terá um filho e porá o nome dele de Ismael. Aí aqui no versículo 13, Agar deu um filho a Abraão e ele pôs o nome do menino de Ismael. Ela com certeza falou com ele, né? Que Deus tinha escolhido o nome do guri já, né? Deus já tinha dito para ela e ela falou para ele. Daí ele colocou, porque eu acho que naquela época os homens que colocavam, os homens que faziam tudo, né? Coitados. Mas enfim. Abrão tinha 86 anos quando Ismael nasceu. 86 anos quando Ismael nasceu. Ué, já acabou. Acabamos o capítulo 16. Bem curtinho, né? Nossa, só 16 versículos. Enfim, vamos dar uma recapitulada geral aqui, porque amanhã a gente continua com essa história. É um capítulozinho por dia, é uma pílula por dia. Então, a Sara deu a Agar, né, a escrava dela, para cruzar com... É literalmente uma cruza, né? Não é nada de fazer amor, nada bonito. É só uma cruza mesmo, uma reprodutora, para eles terem um filho. Uma atitude errada de Sarai, né? A gente vai ver mais pra frente que foi uma porcaria o que ela fez. Ele aceitou, como Adão aceitou comer a fruta lá que Eva ofereceu, e como vários outros aceitam, sem tomar muita atitude, sem pensar, sem raciocinar, né, nas consequências. A Agar começou a humilhar a Sara, porque estava grávida. Sara começou a pisar nela, porque era a dona dela. Ela fugiu, o anjo foi lá no deserto e falou para ela, volta e obedece. Porque o filho que você está esperando vai se chamar Ismael e ele vai ser pai de grandes nações. Ele vai ter muita gente, mas ele vai viver fugido também, né? Ó, versículo 12. Esse filho será como um jumento selvagem. Ele lutará contra todos e todos lutarão contra ele. E ele viverá longe de todos os seus parentes. E aí, com 86 anos, ele nasceu. E é só. E acabou aqui esse capítulo. Abraão agora tem um filho. E aí? E aí amanhã você volta aqui para você ouvir o resto da história. Aproveita, curte o vídeo, compartilha, chama seus coleguinhas para assistir também, porque tá bem legal. A gente vai saber tudo o que aconteceu aqui com Abrão e Sarai e agora essa nova personagem chamada Agar com o filho dela Ismael. Vocês vão entender direitinho quem é Ismael e o que acontece nos dias de hoje com Ismael. Beijão pra você e até amanhã no capítulo 17. Tchauzinho.